Olá, você está na série Agilidade para Negócios. Sou Antônio Muniz e hoje vamos falar de antifragilidade. Como podemos aplicar na prática o conceito de antifragilidade para melhorar ainda mais os resultados da sua empresa e também da sua carreira. Antifragilidade é um conceito que tem um livro, inclusive, do Nassim Taleb, que ele aprofunda esse conceito e é muito legal. Você pode aplicar na tua vida pessoal, na sua vida profissional também. E, principalmente, quando falamos de agilidade para negócios, a gente pode aplicar nas empresas. Se tem uma coisa hoje que as empresas têm que adotar, é a cultura antifrágil. Só que a cultura antifrágil, ela não vem da empresa. A empresa só existe porque existem pessoas ali. A junção dos comportamentos das pessoas cria a cultura antifrágil. E eu tenho que falar aqui, muito fortemente, da diferença da antifragilidade em relação à resiliência. A palavra resiliência, ela é uma palavra muito conhecida. Inclusive, se você, em algum momento, participou de dinâmica de grupo, se você fez entrevista de emprego, normalmente os RHs, nos processos seletivos, eles têm uma pergunta ou eles têm uma observação que ele vai te fazer se você é resiliente. Interessante é que a antifragilidade, ela é um passo além da resiliência. Então, antes de mergulhar profundamente aqui como aplicar antifragilidade na agilidade, eu quero te trazer essa pequena diferença, que parece pequena, mas é enorme. Pensa comigo. Resiliência é resiliência é um conceito lá da física. E a resiliência envolve um conceito bem interessante, que você sofre uma pressão e depois você se adapta e volta igual. Você se recupera daquela pressão. É bem verdade que você pode aplicar o conceito de resiliência parecido com antifragilidade, mas geralmente quando você fala na sua vida pessoal, na empresa, é assim, né? A gente tem um revés, uma derrota, uma dificuldade, e aí você se recupera daquela situação e volta ao normal. Um exemplo muito característico, que você já deve ter também ouvido falar, é do bambu, né? Pensa lá, o bambu, ele está aqui, aí ele sofre um vento e ele parece que enverga, vai quebrar, não quebra, ele volta, né? Aliás, no domingo agora eu fiz uma trilha muito maneiraça aqui do Cristo Redentor. Eu já tinha feito do Pão de Açúcar, levinho, agora do Cristo Redentor foi intensa. Subida de mais de 4 quilômetros e descida também, foram 9 quilômetros e tanto. E lá tinha uma árvore grossona, enorme, caída assim, poft, uma árvore enorme. Por que ela quebrou? Porque ela não foi resiliente. Uma árvore muito pesadona, um vento forte enverga e ela quebra. O bambu não. O bambu, ele enverga e volta ao normal. Esses dias aqui no Rio de Janeiro ventou demais. E olhando lá essa trilha do Cristo Redentor, você vê, a Floresta da Tijuca enorme. E tinha lá, eu tive que me abaixar para passar por uma árvore enorme, grossona lá, que ela arrebentou. E olha que interessante. A árvore mais forte quebrou. E outras árvores fininhas estão lá até hoje. E o bambu tem essa característica. Ele é resiliente. Ou seja, ele suporta a pressão e volta. Só que tem um detalhe da resiliência que é muito perigosa. É muito perigoso esse detalhe da resiliência, que é o seguinte. Pega o exemplo do bambu. Ele vai envergando e voltando, mas ele nunca fica 100% como era antes. Parece que volta, mas não volta. Então, o bambu ele vai ficando tortinho. E é assim que acontece com a nossa vida também. Se nós sofremos uma pressão no trabalho, uma pressão familiar, uma pressão pessoal, né? A pressão que eu digo aqui é uma coisa que não é o esperado, que a gente não quer, né? Uma derrota, uma dificuldade. Se você sofre aquilo,
Normalmente, a gente trabalha para voltar o mais rápido possível ao nosso normal. Só que o mundo hoje está tão complexo, tão acelerado, tão imprevisível, que a resiliência não está sendo mais suficiente. A resiliência, como eu falei, ela nos faz voltar ao normal, nos faz voltar ao que éramos antes. Isso não é suficiente. E aí que entra o conceito da antifragilidade. A antifragilidade, o conceito original, é que nós voltamos mais fortes. A gente volta mais resistente. Por isso que eu acho legal esse complemento, que a antifragilidade é um passo além. E tem tudo a ver com agilidade para negócios, tudo a ver. Porque neste mundo tão imprevisível, complexo, acelerado, a gente precisa aprender com as nossas falhas, com as dificuldades, com as pressões do mundo moderno. Então, esse exemplo lá do bambu, não tem como o bambu voltar mais forte, porque ele vai entortando, vai entortando, vai entortando. Talvez, na evolução natural, as árvores, elas vão aí, talvez, se adaptando e tal, né? Mas o ser humano, nós, naturalmente somos antifrágeis. Quando a gente sabe identificar aquilo que nos dificulta a vida, quando a gente se prepara para sair melhor. E esse é o que eu vou falar, esse tema que eu vou falar aqui, nessa live de hoje. E aí, eu quero também destacar que a gente tem que ter um cuidado enorme, que antifrágil não é aquela situação de você ir de qualquer jeito para as dificuldades da vida. Tem uma frase que eu coloquei lá no livro Smart Skills, que você talvez já deve ter ouvido falar, né? 2 frases. A, vai com medo mesmo. A, se eu conseguir, você conseguiu. Cuidado com essas 2 frases, por quê? Antifragilidade é você se prepara para melhorando, melhorando, melhorando. É aos poucos. Antifrágil não é ser imprudente. E tem que ter cuidado também que ser antifrágil não é abraçar a positividade tóxica, que é fácil, consegue. Cuidado com isso. Porque uma pessoa nunca é igual a outra. Nós, como seres humanos, nós somos parecidos em muitos aspectos, mas nós temos a nossa singularidade. Então, feito esse alerta aqui, eu quero aprofundar como nós podemos ser mais antifrágeis e como podemos melhorar a nossa carreira e os resultados da nossa empresa. Esse é o ponto aqui principal. Lembra? Quando eu falo de agilidade para negócios, é aproveitar o que há de melhor na agilidade, na essência, e aplicar para gerar resultados no negócio. Mas isso, naturalmente, fortalece a tua carreira. Porque, assim, qualquer empresa vai valorizar muito os profissionais que constroem o futuro da empresa, melhorando o presente. A gente só consegue construir o futuro se a gente melhora hoje o presente, né? Então, o conceito de antifragilidade tem tudo a ver com isso. É reconhecermos que nós sempre podemos melhorar. Esse é um aspecto fundamental da antifragilidade. E a antifragilidade vai além. A antifragilidade é eu me forço ao desconforto hoje para eu fortalecer o amanhã. E essa palavra desconforto ela é muito interessante, porque naturalmente o nosso cérebro ele quer o conforto. Nós, seres humanos, somos a única espécie que consegue refletir para construir futuro. A gente sabe que a nossa existência é finita e a gente quer também manter o conforto. E antifragilidade, por mais que seja natural no nosso corpo, na nossa mente, o nosso cérebro ele vai nos enganar em muitas coisas. Ele vai falar que não dá, ele vai falar assim, não, tá bom aí. Então, a antifragilidade é não se acomodar. O primeiro ponto é esse.
E aí eu falei da trilha que eu fiz domingo. Eu marquei com meu sobrinho, né, ele que tem feito aí essas trilhas, tem muito mais experiência do que eu. Aí fui com meus 2 cunhados também. Eu ia até levar o Lucas para fazer, a Luísa ia fazer, a minha esposa, mas acabou que eu estudei melhor, era uma trilha um pouco mais complicada. E aí o Lucas também estava com dor na perna, não foi, mas ele conseguiria. E quem corre 5 quilômetros, geralmente consegue fazer uma trilha daquela. Mas aí eu tive que sair do conforto da minha casa. Eu acordei cedo, saí de casa umas 7h40, mais ou menos, que abria 8 horas lá, onde teria que passar lá por uma guarda, tá bom. E eu fiquei pensando, caramba, por que eu vou nessa trilha, né? Olha que interessante. Tem tudo a ver com antifragilidade. Era muito mais cômodo ficar em casa. Minha esposa até falou, poxa, fica aqui, não sei o quê, você vai, que é a ideia de todo mundo, em família. Acabou indo eu, meu sobrinho e os meus cunhados. E pensando aqui, era muito melhor ficar em casa. Né? Domingo, pô, estava aqui de boa, podia tomar café com a minha família, mas eu tenho que praticar a antifragilidade para o meu corpo se fortalecer. Então, a antifragilidade, você pode considerar aqui, dos aspectos que nós temos no nosso corpo, o nosso corpo é totalmente antifrágil. Anota isso aí. O nosso corpo precisa da antifragilidade para se fortalecer. A antifragilidade, ela é essencialmente humana. Quer dizer o seguinte, o conforto é ficar parado. Né? Então, domingo, eu podia ter ficado em casa, tomado um café gostosão aqui, me alimentado bem, e podia ficar deitado vendo streaming, Netflix, HBO, Globo, qualquer coisa. Podia ter ficado lendo um livro. Podia ter ficado deitado, dormindo. Isso é o conforto. Só que o nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo precisa do desconforto. É aí que vem a antifragilidade, que é, se eu bato no corpo, bato aqui é forte, né? Se eu, por exemplo, ao correr, ao subir uma trilha, eu estou dando muito esforço para o meu corpo. Só que ele responde me deixando mais forte. O antifrágil é isso. O antifrágil é o inverso do frágil. Por exemplo, esse copo aqui, ó. Aproveitar, vou dar uma picadinha ali. Ele é frágil. Se eu largar esse copo aqui, vai quebrar o vidro, não vai? Vai. Por melhor que seja o vidro. Por melhor, mais caro que seja esse copo. Se eu largar aqui, ó, puf, vai quebrar. É frágil. Uma coisa resistente, uma coisa que é robusta, vai cair, não vai quebrar. Vou pegar o celular aqui, né? Não é o melhor exemplo, mas se eu largar esse celular aqui, puf, ele está com uma capa, tá vendo? Ele ficou mais robusto. Tem a capa aqui e aqui. Se eu largar, ele não vai quebrar. Ele vai arranhar. Né? Se tivesse sem a capa, quebraria. Aliás, eu tirei a capa do meu celular antigo uma vez, caiu uma vez, rachou a meleca da tela. Como está com capa, ele é robusto. Provavelmente ele não vai quebrar, ele vai amassar. O melhor exemplo robusto é pegar uma pedra. Eu taco no chão, ela resiste, mas ela não melhora. Aí que está o conceito do antifrágil. Antifrágil é algo que, sob pressão, sob desconforto, sai mais forte. E o exemplo do nosso corpo é esse. Se nós ficarmos parados, sentados o dia inteiro, então eu vou trabalhar aqui sentado o dia inteiro, trabalhando, tá. Aí chega o final do expediente, vou descansar e vou dormir. Se eu fizesse todo dia, parece bom, mas é péssimo para o corpo. O nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi feito para movimento. Claro, não tem que sair do zero, sair correndo, subindo trilha aqui do Cristo Redentor, vai dar ruim. Mas se eu me preparo aos poucos, eu vou me fortalecendo, isso é antifrágil. Eu me coloco em situações que parecem ruins,
mas são boas, porque o nosso corpo é antifrágil. A nossa mente também é antifrágil. Por exemplo, se você lembrar das vezes que você, quando era criança, a gente aprende na escola, aos poucos, a desafiar o cérebro, não é isso? Uma criança que está no primeiro ano da escola, ainda aprendendo o básico do básico, da leitura, da matemática, ela ainda não tem um cérebro tão avançado para fazer coisas mais complexas. Que na faculdade ela vai aprender cálculo 1, cálculo 2, aquelas paradas todas, né? Integral. Mas o cérebro, quanto mais você usa, mais ele se fortalece. Quanto mais eu estudo, eu escrevo um livro, então, nossa, para escrever um livro, nossa, um livro bom, nossa, minha garganta está me sacaneando. Pegar um exemplo aqui. Uma leitura de um livro, uma live como essa, você está desafiando o seu cérebro a aprender algo novo. Então, se você ainda não ouviu esse conceito de antifragilidade, ou se você esqueceu, no final dessa live, vai estar muito claro esse conceito na sua cabeça. O teu cérebro expandiu. E ao expandir, ele se torna mais antifrágil. Agora imagina, se você quer escrever um livro, você vai escrever coisas da sua experiência, mas o ideal é que você se embase de estudos mais profundos. Só de estudar outros livros, nossa, o teu cérebro, bom, expande. Isso é ser antifrágil. Então, a antifragilidade está no nosso corpo, ou seja, eu até coloquei no meu Instagram domingo, sábado, domingo eu fiz a trilha. No domingo, eu consegui correr 7 quilômetros, direto, voo. A gente chama de longão. Até 2 meses atrás, eu não conseguia correr 1 quilômetro. Eu ficava cansado, perna doendo. Não corria 1 quilômetro. Eu já tinha corrido 21. Aí eu fui paulatinamente, gradativamente. E no domingo eu consegui bater a minha maior meta, retomando a corrida, 7 quilômetros. Próximo domingo, eu vou tentar correr 7,5 km, 8 quilômetros. Passo a passo. Isso é ser antifrágil. Musculação. Se eu fizer musculação minimamente 3 vezes na semana, o meu músculo sofre a pressão, ele arrebenta microfibras e ele volta mais forte. Isso é ser antifrágil. Então, expliquei aqui o detalhe da antifragilidade, que tem que sair do desconforto, mas você sai mais forte. Percebe a diferença da antifragilidade para a resiliência? Agora eu quero trazer para as empresas e para a sua carreira. Vamos imaginar que toda empresa hoje tem que se desafiar a melhorar continuamente. Por quê? O mercado, lembra? Acelerado, imprevisível, complexo. Uma coisa acontece no mercado, impacta as empresas. Uma startup dá certo, derruba empresa grande. Então, nenhuma empresa está salvo. Sucesso passado, sucesso atual, não garante sucesso futuro. Lembra? Eu sempre falo isso aqui. Então, uma empresa que não é antifrágil, ela corre um seríssimo risco de quebrar ali na esquina. Lembra que eu falei de um estudo aqui? 60% a 80% das empresas quebram. Elas vão à falência, em média, em 5 anos. Então, é um desafio uma empresa se manter sucesso. Existem várias empresas no Brasil centenárias, mas é um desafio. A editora Brasport completou esse ano 31 anos. Eu estou há 2 anos liderando com a nossa equipe lá a Brasport. Nós assumimos a Brasport depois de 29 anos. O fundador, ele teve sucesso durante 29 anos. É uma luta. A gente completou 31 anos e a gente quer viver mais 30 anos de editora. É um desafio. Aliás, deixa eu dar uma consideração aqui.
Tu já percebeu que hoje escrever um livro tá facinho de você lá no ChatGPT escrever um livro? Tá fácil, não tá? Agora, escrever um livro bom é mais desafiador. A editora tem que aprovar o livro. Nós temos um conselho editorial que a gente aprova o livro. A gente orienta o autor. Tem diagramação profissional, tem revisão profissional, tem leitura crítica, tem edição para o livro ficar melhor. Tem que ter a capa, tem que ter distribuição, vai para a Amazon, vai para evento, isso dá um trabalhão. Agora, qualquer pessoa vai no ChatGPT, pega um tema e escreve um livro. Agora, precisa ler um livro que o ChatGPT fez? Talvez não. Agora, um livro com profundidade técnica, profundidade de conteúdo, e mais a experiência do autor, opa, esse livro tem muito valor ainda. Então, refletindo aqui, o futuro de uma editora, se a editora não se atualizar, continuar lançando livro que é só conceito, isso vai acabar. Agora, um livro que associa profundidade técnica, confiança, né? Você confia naquele conteúdo e coloca a experiência do autor para destravar resultado de leitor, isso ainda tem. Percebe a diferença? Qualquer pessoa hoje coloca um livro na Amazon, né? Sem editora, vai lá e coloca. Vai ter gente que vai colocar livro de qualidade, mas a grande maioria não tem revisão. Então, percebe? Se você perguntar para muita gente, vai falar, a editora é um negócio que está fadado ao fracasso, não vai ter mais. Eu já penso diferente. Os estudos mostram que uma curadoria bem feita para lançar um livro tem muito valor. E nós, como leitores, cada vez mais vamos querer pegar um livro que teve essa curadoria, essa revisão profissional, né? Que teve uma visão de um conselho editorial. Percebe? Isso é antifragilidade. É saber o seguinte, os 30 anos de sucesso da editora Brasport não garante futuro se a gente não se adaptar, se a gente não se desafiar. E aí, como é que você faz isso para a sua carreira e para a tua empresa, independentemente do ramo? É o que eu vou falar agora para você. Então, você já sabe a diferença do conceito de resiliência para o conceito de antifragilidade. Dei um bônus aqui para você aplicar na tua vida. Então, saiba o seguinte, se você não gerar desconforto hoje na tua vida, tu vai gerar desconforto no futuro. E é muito louco a antifragilidade por isso. Lá no livro Antifrágil, Evolução lá do Taleb, ele coloca um exemplo de carreira muito interessante. Ele coloca 2 irmãos lá no livro lá. Um é taxista, lá em Londres, e o outro é gerente de um banco. Olhando de fora, parece que quem teve mais sucesso foi o gerente de banco. O salário dele é maior, é um salário fixo, ganha bônus, o salário top de um gerente de banco lá em Londres. O irmão dele, que é taxista, ele não tem fixo, ele tem que lutar todo dia para ter lá o dinheiro dele. Olhando de fora, todo mundo acha, imagina, num churrasco de família, numa reunião de família. Quando o irmão, que é gerente de banco, conversa com as pessoas falam, nossa, esse teve sucesso na vida. O gerente, o taxista, parece que o cara não teve sucesso, comprou um táxi, está se virando, não é? Aí, no livro, o Nassim Taleb coloca que, por incrível que pareça, quem é mais antifrágil é o motorista de táxi. Por quê? Porque continuamente ele tem que se desafiar. Ele vai, por exemplo, para o caminho A. Se não tem cliente, se não tem gente para usar o táxi, imagina hoje, né? Era do Uber, né? Quando ele escreveu esse exemplo, não tinha Uber. Se no bairro tal, bairro X, não tem cliente, ele tem que ir para outro bairro, ele tem que ficar rodando. Ele está se desafiando todo dia. Ele está todo dia gerando desconforto para ele. Inclusive, sem usar o Uber, ele aprende caminhos novos, o cérebro dele fica mais inteligente, fica com mais conexões, mais sinapses. Tem até um estudo que fala isso. Depois desses mapas, tipo o Waze da vida,
o nosso cérebro ele vai se limitando a expandir com novos conhecimentos. Só um parênteses aqui. Voltando, então, o gerente do banco parece que ele está bem, mas basta um trimestre ruim no banco dele, ou um ano ruim, ele chega para trabalhar de manhã, o chefe dele manda ele embora. E aí? Ele na maioria das vezes, ele pode ter se acomodado, concorda? Já cheguei a gerente aqui, estou de boa, já tenho um salário fixo, a empresa está bem. A empresa estar bem hoje não garante que a empresa vai estar bem amanhã. Então, o antifrágil é isso. É a pessoa que se desafia continuamente. Então, muitas pessoas que me acompanham aqui no LinkedIn ou lá na Digital Edu, são pessoas de sucesso, que estão continuamente aprendendo coisas novas, revendo conceitos que já conhecem, aumentando o repertório. Esta pessoa, e se você está aqui, com certeza você é uma pessoa que se desafia. A maioria dos conceitos que eu falo aqui estão em livro, você vai no ChatGPT. Eu sempre busco aumentar o teu repertório com alguns exemplos meus, exemplos de outros empreendedores, exemplos de alunos, exemplos de colaboradores que a gente desenvolve na Advise ou na editora Brasport, livros da jornada, enfim. Você está sempre se desafiando aqui, seja ao vivo ou seja depois assistindo a gravação. O ponto é, quanto mais nós nos dedicamos a crescer hoje, mais repertório você tem lá na frente. Então, ter um bom emprego é legal, claro, mas a gente não pode se acomodar. Nós temos que trazer à nossa carreira o conceito de antifragilidade. Você está super bem na tua empresa hoje, não para. Continua estudando, lendo, faz um MBA, lê um livro, escreve um livro, vai em evento, suba de nível hoje, porque lá na frente, se você precisar, você tem repertório, você tem networking, você tem relacionamento, as pessoas vão lembrar de você naturalmente. O grande problema é que as pessoas, quando estão bem, elas esquecem, às vezes, o mundo. Elas não ajudam as outras pessoas ao redor, ou elas não se capacitam para melhorar. Aí o que acontece? Quando elas estão desempregadas, acontece um evento desse aí, de demissão em massa, que acontece muito no mundo atual com o IA. Aliás, as empresas, elas, para ter dinheiro para investir em IA, elas mandam as pessoas embora e falam que melhoraram, às vezes não melhoraram nada ainda. O ponto é, aí quando a pessoa está desempregada, que ela vai fazer um MBA, vai estudar, vai em evento e vai pedir indicação, vai ver a sua rede. Tá tudo. Antifrágil é o quê? É você pensar, peraí, hoje, e se hoje eu for demitido? O que eu faço? Não precisa acontecer. O antifrágil é essa pessoa. Ela hoje já começa a pensar, peraí, e se a minha empresa perder aquele maior cliente? E se a minha empresa tiver um concorrente que não tem hoje? Como é que vai ser? Eu não preciso esperar o pior acontecer. Eu me preparo hoje. Percebe a antifragilidade na carreira? Eu converso com muitos executivos, muitos empreendedores, seja pela editora Brasport, Advise ou Jornada Colaborativa. E sabe o que acontece? As pessoas de sucesso, e aí, sucesso é muito amplo, mas geralmente, quem conquista um cargo executivo na empresa, quem tem a sua própria empresa, é sócio de empresa, geralmente são pessoas que têm sucesso profissional. Beleza. Não estou nem dizendo sucesso pessoal, estou dizendo sucesso profissional. Geralmente são essas pessoas que conquistaram cargos de maior responsabilidade, fazem um trabalho mais complexo. Tá bom. Estas pessoas geralmente não se acomodam, elas não estão paradas. São pessoas que continuam investindo na sua carreira, estudando, lendo, em evento, fazendo networking, trocando ideias. Essas são as pessoas. Elas sabem que o emprego atual não garante futuro para a vida toda. Coisas acontecem, imprevistos acontecem. A empresa, às vezes, está no mercado que é muito imprevisível. Então, estas pessoas, elas não param nunca.
É muito interessante. Por exemplo, executivos me procuram para lançar livro, porque eles querem retribuir com conteúdo, mas eles querem também se posicionar como especialista naquele tema. E aí abre portas, você tem um livro bem escrito, com as suas experiências, uau! O que você quiser fazer lá na frente, você tem um cartão de visitas, que é um livro. Agora, tem executivo que quer dar aula em MBA. O nosso MBA aqui da Anhanguera, ele tem executivos que são referência, fazem mentoria individual. Ou seja, esses profissionais, eles não estão pensando no dinheiro que eles vão receber como mentores aqui do nosso MBA. Eles querem retribuir, mas também eles já querem testar se essa carreira de professor, de mentor, eles vão gostar. Eles não precisam ficar desempregados para fazer isso. Percebe? Isso é ser antifrágil. A tua carreira, ela não precisa, e na minha visão, não poderia estar limitado à empresa que você trabalha hoje. O mundo dá muitas oportunidades de você escrever um livro, de você ser professor de MBA ou de faculdade, de você fazer mentoria nas horas vagas, à noite, por exemplo. Isso é ser antifrágil na tua carreira. É você não se limitar na empresa que você tem hoje como funcionário. Eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, eu estou dizendo que, por que não pensar nisso? Isso é ser antifrágil na tua carreira. E é interessante que, no passado, eu tinha muito medo de ser demitido, muito medo de ficar desempregado. E aí eu sempre pensei em ter 2 carreiras. Quer dizer, depois de um tempo que eu comecei a mentorar como profissional sênior, estagiário e tal, quando assumi a primeira liderança, eu vi que eu gostava de ensinar. E aí eu pensei, nossa, eu posso ser profissional durante o dia, trabalhando em empresa. Aí comecei com estagiário, especialista, assumi cargos de liderança. E eu dava aula à noite em faculdade e sábado em cursos de certificação, depois preparatório para concurso na área de tecnologia. E os trabalhos se complementavam. Quando eu trabalhava em empresa, ia dar aula em faculdade, eu levava coisa prática para os meus alunos. Vivência. Era ótimo, eles adoravam. Adoram ainda hoje nas aulas de MBA. Graduação, já não dá mais tempo de dar aula em graduação, mas MBA é muito legal, você troca experiência. Tá bom. Agora, quando eu dava aula em faculdade, e quando eu dou aula em MBA, eu pego esta experiência de sala de aula e levo para a empresa. Então, percebe que é antifrágil na carreira? Você se realimenta das experiências. Quando eu escrevo um livro, eu tenho que me aprofundar demais. Eu me torno especialista maior ainda naquele tema. E eu posso levar para a empresa, para os meus clientes, para os meus colaboradores, para eles serem melhores. Percebe que é ser antifrágil? É você se desafiar, se dedicar a fazer melhor o que você faz hoje. Se o corpo é antifrágil, ele precisa do impacto de rebentar as fibras musculares para elas serem maiores, na tua carreira a mesma coisa. Talvez hoje você tenha sucesso, faça o seu trabalho de maneira elogiável, parabéns, mas não é suficiente nesse mundo tão louco. Você precisa continuar estudando, continuar melhorando. Agora, e na empresa? Vamos imaginar que na nossa audiência também existem empreendedores. Qual o grande lance? É você estar sempre perguntando ao seu cliente se aquele produto ou serviço que você oferece não pode melhorar. Você não pode ter um novo produto, um novo serviço. Talvez você não seja empreendedor ainda. Por que não você ter essa cabeça de empreendedor na sua empresa atual? É o que a gente chama de intraempreendedor. O que te impede de você atuar como dono da empresa que você trabalha hoje? Nada te impede. Aliás, só vai te fortalecer. Esse pensamento de intraempreendedor, eu sempre tive nas empresas que eu trabalhei como funcionário. E sabe o que aconteceu? Me ajudou muito quando eu decidi empreender. E hoje eu sou sócio de 3 empresas. Mas tudo que eu faço hoje, ou grande parte do que eu faço hoje, eu pratiquei antes.
nas empresas que eu trabalhava, com a minha equipe, com as minhas equipes. E sabe qual é o legal? É que você está se fortalecendo, você consegue fazer coisas além do teu crachá, além do que está na tua carteira de trabalho. Você só tem a ganhar com isso, porque essa experiência você vai levar para a tua vida. Então, pensa sobre isso. Independentemente da função que você faz hoje na tua empresa, seja antifrágil na tua empresa. O resultado está bom? Pensa o que pode fazer para melhorar. Se coloca iniciativas que você ainda não está 100% pronto. Porque se a gente fizer coisas esperando estar 100%, a gente praticamente não vai fazer nada na vida. Lembra do episódio de MVP? Eu falei sobre isso. O MVP é, você vai pegar um pedaço daquilo que é mais importante e faz bem feito. Não está pronto tudo, mas você faz bem feito. Você pode aplicar o conceito de MVP aqui com antifragilidade. Você não espera estar pronto para correr 5 quilômetros. Você começa andando. Você não espera estar pronto para numa reunião, levantar a mão e se voluntariar para participar de um projeto, de uma iniciativa, para ajudar a resolver um problema do cliente. Não é o seu departamento, mas você levanta a mão. Olha, eu posso contribuir com o que eu consigo hoje, que seja 10 minutos do seu expediente, ajuda um problema de outra área. Isso é ser antifrágil. Você está fazendo alguma coisa que você não detém 100% da habilidade, da responsabilidade, não é nem contigo, mas você se posiciona para ajudar. Isso aqui vai acontecer? Você vai aprender uma habilidade nova, você vai gerar um relacionamento positivo nas outras equipes e você está se preparando para algo maior, porque você começa pequenininho, é uma escadinha, né? Antifragilidade é assim, você não dá um salto grande, você sobe um pouquinho, melhorou, pega um desafio maior, melhora, pega um desafio maior, você vai melhorando passo a passo. Então, antifragilidade inteligente é essa. Cuidado com essa galerinha de rede social que fica falando, se eu conseguir, você consegue, vai com medo mesmo. Ah, você consegue superar. Cuidado com essas pessoas, porque elas não vivem você. Elas não são você. Nós temos particularidades. Cada ser humano é único. A gente é parecido em muitas coisas, mas é único em outras coisas. Então, cuidado. Eu não estou dizendo que ser antifrágil é dar uma de kamikaze, né? Sair de peito aberto de qualquer jeito. Não é isso. Se prepare o mínimo possível e dê passos pequenos, consistentes. Consistência tem uma relação direta com antifragilidade. Eu estou sonhando agora com maratona, que são 42 quilômetros. Se eu forçasse uma barra esse ano, eu conseguiria correr maratona. Mas eu já vi que essa antifragilidade não é boa, dá um salto maior que a perna, não é legal. Então, a minha meta esse ano é chegar a 21 quilômetros, que é a minha maratona. Vou correr aqui no Rio de Janeiro, em agosto. Estou me preparando para isso. Antifrágil, todo dia um pouquinho. Pá, pá, pá. Dá uma preguiça, dá uma canseira, Eu estou correndo e falo assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? Mas eu estou na pegada de antifragilidade. Ano que vem, em junho, o sonho é correr a maratona. Percebe que a antifragilidade, ela tem um perigo por trás dela, que o nosso corpo é tão forte, ele aceita tanta coisa, que em muitas situações ele não vai reclamar. Tu vai conseguir. Só que o custo é muito grande. Cuidado com isso. É que quem vai começar um projeto novo, já quer fazer tudo perfeito, quer falar que vai fazer ruim. Tenha humildade. Se você é líder, conecte a habilidade das suas equipes. Se você é empreendedor, tenha humildade para estudar o mercado, para se atualizar. A gente nunca sabe tudo. Isso é ser antifrágil. A humildade tem a ver também com antifragilidade. É você ter coragem, mas uma coragem que é um pouco controlada. Então, pensa sobre isso, pratique isso
E a gente vai abrir agora para perguntas. Vamos ver aí, lembrando que essa série ela tem o apoio da Anhanguera, o maior grupo educacional do Brasil, especificamente do MBA Agilidade para Negócios, que eu sou coordenador e professor, com grandes profissionais, e também tem o apoio da Advise IT Services. Eu sou sócio e a gente melhora processos nas empresas aplicando agilidade, DevOps e práticas de qualidade de software. Então, se você trabalha em uma empresa que você percebe que seus processos podem melhorar, que você tem uma equipe que pode fazer mais, fala com a gente, fala com a nossa equipe aí, que a gente apresenta o nosso portfólio com mais detalhes. E se você está ao vivo, parabéns por estar ao vivo e a gente vai ver perguntas de quem está ao vivo. Se você não está ao vivo, você pode estar, por exemplo, no Spotify, no nosso podcast, que se chama Agilidade para Negócios, ou você pode estar ouvindo a gravação, assistindo a gravação aqui pela plataforma Digital Edu, plataforma aí que une o que é de melhor em conteúdo de tecnologia, gestão de projetos, agilidade, liderança, enfim, conteúdo riquíssimo, liderado pelo meu grande amigo Wagner, que eu vou chamar agora para ver se tem perguntas, meu grande amigo Wagner. Maravilha, Muniz. Excelente, meu amigo. Sempre aí com grandes conhecimentos para compartilhar com essa turma maravilhosa. E nós temos perguntas, sim. Vamos lá. Eu vou até um comentário, né, do Ibson Cabral primeiro. Ele botou por último aqui, mas é um comentário que ele falou aqui. Inclusive, estou reescrevendo um capítulo do livro Pipoca Ágil, que fala sobre isso, sobre o tema que você estava falando agora. Show, excelente. Eu estive com o Ibson semana passada no evento da Delphia, evento top, lá um jantar. E aí o Ibson falou, né, que está terminando a revisão aí do livro. Vamos lançar esse ano, Ibson. Vamos lançar, vai ser um baita lançamento aí. Maravilha. Ó, Bruno Jardim, se antifragilidade exige exposição ao erro, por que tantas empresas continuam punindo falhas? Essa aí, Wagner, é a grande questão, cara. Essa questão da antifragilidade, que bem lembrou o Bruno aí, muito bem colocado, a gente tem que ter uma cultura de experimentação. E experimentação requer uma cultura que promova o aprendizado. E o aprendizado, ele é muito maior em erros do que em vitórias. Claro que é muito gostoso, né, Wagner, aprender com vitória, é uma delícia. Agora, a gente tem que mudar a cultura da empresa. O padrão passado era, quanto mais eu planejo, quanto mais tempo eu levo no planejamento, mais sucesso eu vou ter. Só que essa ordem está toda invertida agora, porque o mundo está mais imprevisível, complexo, acelerado. Eu tenho que ter antifragilidade, que é me forçar ao desconforto hoje para construir algo maior. E aí, Bruno, a liderança tem que ser a primeira a valorizar essa cultura de incentivar as pessoas a serem mais corajosas, errando um pouco mais, claro, num ambiente controlado, não é sair fazendo de qualquer coisa. Aí esse é um grande detalhe. O errar aqui é porque eu vou fazer algo que eu nunca fiz. O errar aqui, eu vou fazer algo que é um experimento, pode dar certo ou não. Então, tem que fazer, com base lá no conceito de MVP, que nós já falamos, rapidamente eu tenho que saber se isso tem sentido ou não. Teve sentido, eu continuo. Não teve sentido, eu mudo, eu pivoto. Então, liderança é muito importante, mas também, né, Wagner, ter profissionais que sejam mais protagonistas. Profissionais que não ficam jogando a culpa para o chefe toda hora. Tem que bater no peito, falar, peraí, vamos lá, o resultado é nosso. Então, tem que ter uma confiança mútua da liderança na equipe e da equipe na liderança. Quando isso acontece, é muito bom. E aí, falando até, teve a final do Campeonato Carioca domingo aqui, Wagner, no Rio de Janeiro. E o Bruno Jardim, eu sei que é tricolor. E eu sou Mengão, né, Wagner? E foi Fla-Flu. Os dois times jogaram com medo. O jogo foi horrível. Eu assisti aqui com a minha filha, caraca, jogo chato, cara. Aí foi pro pênalti. A única emoção, Wagner, foi no pênalti. Por quê?
o Flamengo estava em crise lá, trocou de técnico, o Fluminense está um time melhor do que o Flamengo nesse momento, mas os times jogaram com medo. E aí, 0-0. Jogo feio. O Flamengo deu sorte lá, que o goleiro agarrou 2 pênaltis, foi campeão, podia não ter sido. Então, nas empresas, a mesma coisa. Se a gente não tiver profissionais protagonistas e liderança que destrava o potencial das pessoas, as pessoas não vão ser antifrágeis, vão continuar fazendo o basicão. Bacana. O Ander colocou aqui, procurar a antifragilidade sem ser positivo sobre a sua evolução é impossível. Mas como tomar cuidado com a positividade tóxica enquanto procuramos pela antifragilidade? Esse conceito de positividade tóxica, vou dizer, Wagner, quando eu escrevi o livro Smart Skills, eu refleti muito sobre isso. Porque o grande cuidado dessa questão da antifragilidade, que pode virar positividade tóxica, é a gente achar que todo mundo é igual, né? Eu dei um exemplo aqui, né, Wagner, que eu estou correndo. Eu estimulo demais as minhas equipes e as nossas lideranças na Advisor e na Brasport a fazer atividade física. Mas eu sei que cada um é cada um. Cada um tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. O que eu tento falar para a galera, pelo menos vai caminhar. Porque caminhar, todo mundo que não está com um problema de saúde consegue. Consegue. Então, esse é o meu foco lá. Mas eu não posso falar que porque eu consigo correr, todo mundo consegue. Não. Cada um tem um cada um. Então, a positividade tóxica, o grande perigo é quando alguém consegue um resultado, falar assim, se eu conseguir, você consegue. Esse é o primeiro erro. O segundo, Wagner, e a gente já conversou algumas questões, por exemplo, alguém está doente na família, ou saúde mental, ou saúde física, tal. As pessoas falarem assim, você vai passar por isso, fica tranquilo. E eu vivi isso na minha família, minha esposa teve câncer, e muita gente falava, tentando minimizar o problema para ajudar, mas falava besteira, Wagner. Falava assim, fica tranquilo, isso aí, câncer não mata as pessoas hoje, não. Fica tranquilo, teu cabelo vai crescer de novo. Neném, passa pelo que a pessoa está passando. Quem tem uma doença séria não sabe se vai ser curado, não tem garantia. Então, a positividade tóxica nas empresas, a gente tem que ter cuidado com isso. O chefe talvez tenha feito as melhores faculdades, talvez tenha uma reserva financeira enorme, se for demitido, não está ruim para ele. Ele tem a oportunidade de morar num bairro legal, que ele consiga fazer atividade física. Então, para ele, se eu conseguir, você consegue. Cuidado. Então, é um equilíbrio. Por outro lado, né, Wagner, a gente também não pode estimular o vitimismo. É um equilíbrio a vida. Então, por um lado, eu não posso simplificar o problema do outro. Por outro lado, se eu ficar passando a mãozinha na cabeça também, né? Tadinho, não dá. Também não. Vamos ter equilíbrio nessa vida. Então, Wander, é muito importante a tua pergunta. A gente tem que ser claro. Por exemplo, Wagner, eu, ultimamente, estou estudando muito sobre questões de saúde mental, saúde física. Então, eu acompanho muitos cientistas no Instagram, médicos com propriedade. Não são esses cientistas de Instagram que não têm profundidade, não é isso. E eu fico assistindo Reels, eu vou com profundidade, às vezes, em podcast. Tá bom. Cara, tá na palma da mão. Tem ChatGPT, dá para ter profundidade. Vamos estudar, caraca. Vamos ficar na superficialidade. Então, hoje, qualquer pessoa com celular na mão tem condição de ser expert em qualquer assunto. Qualquer assunto. Dá para ser. É só se dedicar. Então, não pode falar, eu não tenho tempo. Eu não consigo. Isso aí eu não aceito. Por quê? Porque todos nós temos 24 horas. Aí, Wagner, vou pegar alguém que pega ônibus lotado. Cara, pega o celularzinho, assiste lá alguma coisinha de bom no podcast, assiste aqui a Digital Edu. Imagina, Wagner, quem se cadastra nessa plataforma, o quanto de conteúdo rico tem. Então, voltando aqui, positividade tóxica é um perigo? Mas vitimismo também é um perigo. Então, esse equilíbrio aí com certeza. É
a solução, né, meu amigo? Isso aí. O Naldo está perguntando aqui, o Muniz, o seguinte: ser antifrágil seria o mesmo que ter o controle do caos? Boa. O ser antifrágil é a gente se desafiar no caos. É isso, Naldo, excelente. É o seguinte, tá cômodo, mas eu não posso aceitar o cômodo, né? O conforto. Eu tenho que ir além. Eu tô de boa. Vamos pensar uma pessoa saudável, né, Wagner? Uma pessoa saudável. Não tem doença nenhuma. Pô, ótimo isso, cara. É uma bênção. Eu posso comer qualquer coisa que eu não passo mal. Ótimo. Aí, olha o perigo aí. Eu começo a comer mais do que o meu corpo precisa. Aí eu começo a ficar acima do peso. Tá cômodo, tá uma delicinha. Final de semana, eu vou em churrasco, eu vou só... Cara, tá boa a vida, né, Wagner? Porra, quem tem condição? Tá boa, tá boa. É aí que mora o perigo. Porque esta pessoa que está saudável, ela vai curtir a vida doidado, pô. É uma delícia comer coisa. É uma delícia ficar deitado. Só que ela está cavando a sua própria morte lá na frente, por quê? Quando a gente consome muito mais do que a gente precisa, aí começa a dar gordura no fígado. Não é estético o problema, a gordura no fígado. Aí começa a correr o risco de ter diabetes. Começa a ter o risco de ter colesterol alto. Aí começa a degringolar. Aí, em 5, 10 anos, essa pessoa que está bem hoje, a chance de uma doença é enorme. Aí tá bom, vamos voltar para a empresa agora. A empresa está bem, né? A empresa está saudável financeiramente, tem uma equipe boa, está todo mundo confortável, na zona de conforto. É aí que mora o perigo. Porque a empresa vai achar que é sucesso para sempre. Não é. Tem que se desafiar hoje. Espera aí, vamos melhorar o produto? Vamos alcançar novos clientes? Vamos alcançar novos mercados? Se eu não fizer isso, o meu concorrente vai fazer. Então, o caos que o Naldo colocou é muito importante, que é o seguinte, a gente tem que sair do desconforto, tem que sair do conforto, que é abraçar o caos para sair mais forte. Só que tem que ser em doses controladas. Não pode ser um negócio... Wagner, deixa eu te dar um exemplo aqui, rapidão, e para o Naldo também, e eu quero... É engraçado, né? Às vezes a gente fala uma história pessoal, aqui eu estou falando muito de saúde, é o que eu estou vivendo hoje, né? Isso, eu tenho certeza que vai inspirar alguém aqui. Se uma pessoa, nessa live ou depois, começar a fazer atividade física para a live, eu já estou feliz. Ô, Wagner, eu ia fazer na academia, sei lá, 1 ano atrás. Eu comecei em maio, mas certinho, né? Que eu ia de qualquer jeito. Wagner, aquele leg press que você levanta o peso com o pé, né? Com o pé assim. Cara, eu fazia 30 quilos. Eu ficava cansado. 30 quilos, cara. Ontem eu fui na academia. Eu fiz 110 quilos. Olha só, o mesmo Antônio Muniz, que em maio do ano passado, vai fazer 1 ano agora, fazia 30 com a perna, eu saía cansado, às vezes tonto. Hoje, quer dizer, ontem, eu fiz 110. Tive que fazer esforço, mas eu saí leve, sem estar tonto. A mesma pessoa. Eu consegui aumentar 80 quilos no mesmo exercício, em menos de 1 ano. Isso é antifrágil. Isso é abraçar o caos. Aí, Wagner, se eu pudesse escolher, cara, deixa eu trazer esse negócio do caos. Pudesse escolher ontem, não ir na academia e ficar assistindo uma série, tomando um milkshake, ovo maltine do Bob's de 700 ml. É claro que eu gostaria de ficar em casa tomando um milkshake, mas eu tive que abraçar o caos. Cansa. Eu não saí, mas eu saí cansado ontem. Tive que ter uma boa noite de sono para me recuperar. Então, esse negócio da antifragilidade, pessoal, na carreira, na empresa e na vida pessoal, tem que sair do desconforto. Então, o caos é necessário sim, Naldo. Maravilha. A Gleice, como nós podemos aproveitar os problemas imprevistos do trabalho para aprender mais rápido e sair mais forte como equipe? Excelente, Gleice. Esse é o grande ponto. Eu diria que o ideal, vou falar o mundo ideal, né, Wagner? E conecta a pergunta do Ander com a pergunta da Gleice, que é o seguinte. Quando nós temos um ambiente numa empresa de confiança mútua,
o que a gente chama de segurança psicológica, é melhor. Então, imagina, eu já vivi momentos, Wagner, que eu tinha uma liderança que era muito tóxica. Não era uma liderança confiável. Cada hora pedia uma coisa e quando a gente fazia errado, esculhambava na frente de todo mundo, gritava, envergonhava. Eu vivi isso na minha carreira. E foi a partir disso, inclusive, que eu comecei a fazer atividade física, que eu estava pirando, cara. Eu ia ter um treco. Eu tive burnout e não sabia que era isso. Crise de pânico, mas era uma liderança executiva muito ruim para mim e para a equipe. E, nesse caso, eu me anulei como profissional. Eu ficava quieto, não falava nada, com medo de ser esculhambado na frente de todo mundo. Por melhor que eu fazia, nunca estava bom. E eu achava que a culpa era minha, sempre. E eu tinha duas opções, né, Wagner? Surtar, pedir tinha três opções. Surtar, pedir demissão ou melhorar. E aí, Gleice, nesse caso, sabe o que eu fiz? Mesmo o ambiente não sendo mais favorável, eu falei, você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou estudar tanto, eu vou me dedicar tanto, eu vou fazer tão melhor que esse cara não vai ter desculpa para me esculhambar mais. E aconteceu um negócio muito louco. Eu me preparei muito mais do que o necessário. Foi nessa época, inclusive, que eu decidi lançar o livro DevOps. Estava escrevendo sozinho, com a Brasport, depois que eu chamei outras pessoas, mas foi nesse momento que eu dei um clique para ele. Eu vou ser especialista em DevOps, juntando agilidade, Lean, Agile, Copit, que eu vou ter emprego em qualquer lugar que eu quiser. Eu não quero mais aturar esse cara. Mas olha que interessante, Wagner. Com o tempo, eu comecei a ser tão reconhecido, dentro e fora da empresa, que ele não tinha mais o que falar de mim. Ele teve que engolir. Então, duas opções. Se a gente vive numa empresa que a gente pode arriscar, fazer o nosso melhor, faça muito isso. Você vai crescer junto com a empresa. Se você está numa equipe, numa empresa, que você não tem essa segurança psicológica, o que você faz? Não fica apontando o dedo para a empresa. Aponta para você. O que você pode fazer? Estuda mais, se dedica mais. E acontece um negócio chamado autoconfiança. A gente começa a ter autoconfiança mais. E você começa a fazer melhor, começa a fazer melhor. Daqui a pouco, as pessoas ao redor vão começar a te elogiar, vão começar a admirar o teu trabalho. E aí é uma reação em cadeia positiva. Aí você vai fazer mais. Então, ficar apontando o erro para o outro não vai mudar o outro. Esse é o grande lance da fragilidade. O outro, ainda mais no meu caso, quando a pessoa é um executivo com muito poder, ela dá estala o dedo de Thanos e te manda embora. Estala o dedo de Thanos e te coloca em outro departamento, tira você dos melhores projetos. Você só vai ser prejudicado. Agora, se você se prepara mais do que o necessário, se aquela equipe não melhora, você está melhorando. E você pode escolher qualquer empresa que você queira trabalhar. Você pode empreender. Então, voltando aqui, mais objetivamente, Gleice, a tua pergunta é muito boa, não é simples, não é facinho, dá trabalho. Mas sabe o que acontece? Igual na atividade física, a gente ganha musculatura mental. Você vai ter autoconfiança na hora de falar, você vai saber respostas que você não sabe hoje. Então, não tem jeito, né, Wagner? Vou puxar aqui uma sardinha para o nosso MBA. Eu tenho certeza, Wagner, quem entra no MBA, com o que nós temos de estrutura lá, vai sair muito mais antifrágil e vai ser capacitado. E o negócio é tão fácil. O meu exemplo, Wagner, como é que pode uma pessoa que há 2 meses não consegue correr 1 quilômetro, consegue correr 7? Sim. E não sai morrendo? É preparo. Então, Gleice, é preparo. Preparar todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. No início, e até uma dica que eu dou final aqui para todo mundo, não se limitem ao expediente da empresa. Não se limita. Estuda de noite, estuda sábado, estuda domingo. Se tiver um projeto legal, pensa no projeto final de semana, porque é para você, não é para a empresa. As pessoas, elas colocaram na cabeça assim, não, eu não vou trabalhar mais do que está lá
mas ó, não está se tornando antifrágil, porque você não está se desafiando a fazer melhor. Estou dizendo que tem que ser a vida toda trabalhando mais do que está no contato, não é isso. Mas é para você que vai crescer. A empresa, né, Wagner, quando você pega o teu crachá da empresa, sai da empresa, o conhecimento, ó, o repertório está aqui, tu vai levar para onde tu for. Então, simples não é, fácil não é, mas é possível, né, Wagner? Muniz, você tem algum tempo ainda, só para mais uma pergunta? Tem, vamos lá. Tem. Eu vou fazer a pergunta aqui do Aguinaldo. Ele colocou o seguinte: em um ambiente de negócios marcado por volatilidade e incerteza, nossa prática de agilidade estão apenas aumentando a capacidade de adaptação das organizações, ou realmente criando sistemas capazes de fortalecer a partir do erro, da pressão e da imprevisibilidade, ou seja, tornando-as antifrágeis? Aplicar agilidade na essência, que é o que eu falo aqui nessa série, né, Wagner, que é agilidade para negócios, naturalmente fortalece a antifragilidade da empresa. A empresa cria uma cultura antifrágil. Por quê? Vamos considerar aqui, conectando os pontos. Se eu pratico MVP na essência, eu de cara estou crescendo a equipe está aprendendo com a falha, porque MVP não é acertar sempre, é aprender a invalidar uma ideia. Então, todo mundo que trabalha com MVP está começando a praticar antifragilidade. Se eu tenho um ambiente seguro para colocar a verdade numa retrospectiva, que é uma reunião de final de sprint, eu coloco a verdade nua e crua, claro, de maneira respeitosa, mas as pessoas vão saber, peraí, eu posso falar a verdade aqui, eu não preciso esconder a poeira embaixo do tapete. Pô, legal, estou aumentando a antifragilidade. Se eu pego um plano que é lindo e maravilhoso no início do ano, mas em março acontece alguma coisa no mercado, uma situação inesperada, e eu tenho humildade de falar, ó, aquele plano lá, joga no lixo, vamos repensar. Estou sendo antifrágil. E aí, como eu já falei, não depende só de uma pessoa, mas uma pessoa pode começar a fazer a diferença. E essa mensagem eu quero deixar final aqui, Wagner, com base na boa pergunta do Aguinaldo, que é o seguinte: a gente não pode esperar a empresa estar perfeita para fazer a nossa parte. Começa você. Onde você está, no cargo que você está, começa hoje a fazer melhor o que você faz, a se dedicar. Naturalmente, você começa a inspirar, a ser exemplo para quem está ao seu redor. Naturalmente, as pessoas começam a olhar, nossa, estagiário, analista júnior, com esse comprometimento, o que ele promete, ele cumpre. O que não acontece conforme planejado, ele avisa antes. Pô, se ele combinar um negócio, eu posso confiar, não precisa ficar cobrando, não. Opa, quem não quer trabalhar com alguém assim? É isso que a gente precisa nas empresas. Pessoas que são confiáveis em tudo, no caráter e no trabalho entregue. E, infelizmente, aqui no Brasil está em falta isso, né, Wagner? É muito louco, né? A gente está vivendo escândalo atrás de escândalo aí. Esse negócio do Banco Master é de doer o coração, cara. E aí, em falta de ética, comprometimento, antifragilidade, quem quiser o arroz com feijão bem temperadinho, uau, é o que vai sobressair facilmente. Né, meu amigo Wagner? Excelente, Muniz. Chegamos ao fim de mais um encontro aqui. Lembrando que esse programa, gente, é toda semana, toda terça-feira às 9 horas, trazendo um pouquinho mais de agilidade para negócios. E aproveitando, né, Muniz, você já falou muito aqui sobre isso hoje durante o encontro, mas lembrar que o MBA está aí, Agilidade para Negócios, com a chancela da Anhanguera. Então, é uma oportunidade maravilhosa para quem quiser aprofundar, né? E para poder fazer, entender, conhecer, para ver se faz sentido para você, se é para você. Você pode acessar ou mandar uma mensagem para a gente, tá? Pelo WhatsApp, até vou colocar na tela aí para vocês. Tá aqui, ó, exibir, tá na tela.
tá? Ou então, entrar no site, que vocês vão poder preencher o formulário, tá? Para poder agendar uma reunião com os especialistas que vão ali te orientar, tá bom? Muniz, a fala é sua para encerrar. Excelente, meu grande amigo Wagner, sempre bom estar contigo aqui. Na próxima quinta-feira, 9 da manhã, a gente tem também um encontro, que é a Conexão Brasport. Isso aí. E já dando spoiler aqui, Wagner, a gente vai falar de um tema fundamental do livro Cybernauta, Segurança da Informação para Crianças, mas que os pais têm que assistir. Então, já fica a dica, 9 da manhã da próxima quinta, a gente vai ter esse encontro com o autor do Cybernauta, está fazendo um sucesso enorme esse livro, tenho certeza que vai contribuir bastante aqui, não só para quem tem filhos, mas quem quer refletir sobre segurança da informação, meu amigo. Maravilha, Muniz, excelente. Então, nos encontraremos na quinta-feira para acessar a Conexão Brasport, que também é um programa que acontece toda quinta-feira às 9 horas. Muniz, ótimo dia para você, sucesso e até quinta-feira. Excelente, meu amigo. Um abração, bom dia. Tchau, tchau.